Olá, amigos, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um episódio, no caso, hoje o segundo episódio do nosso Pod Páscoa, onde nós estamos falando sobre essa vitória tão importante que nos mantém esperançosos nessa data que você está vivenciando agora, essa semana. E nós estamos aqui no YouTube trazendo para você um pouco de um bate-papo. E eu trouxe hoje aqui para conversar com a gente, na verdade, nós viemos juntos, né? O nosso participante que vai se apresentar agora para a gente. Eu sou o pastor Gabriel, sou aqui do Colégio Adventista de Osório. Sou aqui capelão também do colégio, junto com o pastor Felipe. Então, eu sou o pastor Felipe, como o pastor Gabriel falou, também sou pastor do Colégio Adventista de Osório e nós estamos muito felizes em poder compartilhar um bate-papo aqui informal e falar um pouquinho sobre essa vitória que hoje tem uma continuação do tema do último podcast. Lembra que a gente falou, junto com o pastor Herman, sobre a vitória que foi prometida por Deus, a vitória que seria a vitória na cruz? Só que o seguinte, a gente percebe, já entrando no tema, pastor Gabriel, que essa promessa, ela é uma promessa que permeia toda a Bíblia. Ela é uma promessa extremamente importante. No entanto, nem sempre ela é compreendida. E mesmo nos dias de hoje, sendo a maior de todas as promessas da humanidade, a maior de todas as vitórias da humanidade, parece que ela não é bem compreendida. A gente vê hoje a Páscoa sendo relacionada com o coelhinho, com o ovo de Páscoa, com o chocolate, mas esse não é o real sentido da Páscoa, apesar de tudo isso ser muito legal, muito gostoso, a criançada adora, né? Mas, pastor Gabriel, se a gente pudesse resumir assim em algumas palavras, qual é o real sentido da Páscoa, né? Ou da Semana Santa que nós estamos vivenciando? Qual é a grande vitória que se concretiza ali? Eu acho que é interessante que o senhor tem falado, pastor, porque quando a gente analisa, nos dias de hoje, a gente analisa culturalmente o que a Páscoa simboliza e o que a Páscoa tem simbolizado para nós nos dias de hoje. A gente olha os supermercados, a gente vê os No supermercados todos mercado. preparados ali para o consumismo, preparado para esse momento, onde as pessoas estão fazendo as suas contas ali, porque é um momento onde as empresas de chocolate, os supermercados, eles lucram bastante nessa época do ano, já voltado para o coelhinho da Páscoa, voltado ali para o ovo de Páscoa. Muitas pessoas estão esperando o ovo de Páscoa, um chocolate, e as pessoas estão celebrando mais um coelho que bota ovo de chocolate, o coelho nem bota ovo, do que propriamente Jesus. E nós deveríamos estar comemorando a vitória de Jesus na cruz. Eu acho que esse é o tema central da nossa existência, é o tema central da Bíblia, é a vitória de Jesus na cruz e deve ser o tema central da nossa vida. Mas, pastor, para a gente analisar a vitória de Jesus na cruz, junto com os nossos amigos que estão nos assistindo nesse podcast pela internet, nós precisamos fazer uma análise da parte histórica. E o que o senhor acha dessa parte histórica, se encaminhando ali até a vitória de Jesus na cruz, fazendo ali, desde o momento em que Jesus ele nasceu, ele vai passando por todos os seus momentos, até a entrada dele ali em Jerusalém? O que a gente pode analisar disso, Me pastor? parece, pastor Gabriel, que de diversas maneiras Jesus tentou avisar os seus discípulos e as pessoas que algo grande estava para acontecer. E esse algo grande não era ele se tornar um rei, um governador, um revolucionário e tomar o poder. Mas é interessante que ele falava para as pessoas que ele iria morrer numa cruz. Essa era a mensagem central. Mas o mais interessante é que as pessoas que não entendem hoje refletem também as pessoas que não entendiam o real sentido da Páscoa na época de Jesus, ou do sacrifício, ou da cruz na época de Jesus. Porque nós vemos, por exemplo, na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, nós vemos ali a manifestação, né, do povo querendo, de certa maneira, entronizar ou colocar Jesus como o grande governador agora do Estado judaico, né? De certa maneira, ecoando ali um pouco das suas mazelas, dos seus medos, dos seus preconceitos que eles sofriam dos romanos, e eles queriam, de certa maneira, que Jesus fosse a realização de um sonho secular e humano que trouxesse felicidade e sucesso para aquele momento. Assim como nós hoje desejamos na Páscoa coisas boas, mas coisas que se concretizam apenas nesse momento. Mas a cruz, ela ultrapassa os séculos, né? A cruz, ela tem um significado muito maior, ela tem um significado para a eternidade. Como a gente falou no último podcast, o senhor também acompanhou com a gente aqui, a gente falou sobre como o pecado surgiu no céu. A gente falou sobre a vitória lá no céu. E esse pecado, ele vem à terra.
E para que esse pecado fosse extirpado, nós precisamos de uma nova vitória, que é a vitória na cruz. E esse povo precisava entender. E Jesus, de certa maneira, tentou avisar várias vezes. E o povo não entendeu lá, e o povo não entende hoje. Mas nós temos, pelo menos, mais alguns, 2 personagens aí, que também precisariam entender um pouco mais, pastor, essa mensagem da cruz. Nós vemos, por exemplo, na Santa Ceia, Pedro. Nós vemos na mesa da ceia também Judas. O que a gente pode falar um pouquinho de Pedro ali na Santa Ceia, especialmente na cerimônia do lava-pés, aprendendo sobre humildade, e de Judas também, né, vendendo Jesus ali por 30 moedas de prata? Pastor, eu acho que uma coisa que eu acho que eu sempre pensei nisso e sempre refleti nisso é que Pedro, ele viu o extraordinário, ele experimentou o extraordinário. O senhor consegue imaginar alguém andando sobre as águas? Alguém Incrível, né? experimentando algo assim que a nossa mente não consegue compreender alguém andando sobre as águas? De vez em quando eu vejo uns vídeos das pessoas fazendo aqueles desafios, tentando andar sobre uma piscina, sobre algum lago. E eu fico imaginando, Pedro experimentou algo que a gente não consegue mensurar. Pedro, ele viu milagres extraordinários, ele viu coisas, ele ouviu coisas tão incríveis. E no mesmo caso também, no mesmo paralelo, a gente vê que Judas também ele viu o extraordinário, experimentou o extraordinário. Uhum. Só que tudo que Pedro viu, tudo que Pedro experimentou foi incrível, mas o ponto que eu acho bastante interessante está lá em Lucas, no capítulo 22, no verso 61, após Pedro ter negado Jesus, ter passado ali pela ceia, ter passado por tudo que ele passou com Jesus. E aqui então ele diz assim, após ter traído Jesus, ter negado Jesus, ele diz assim, no verso 61, do capítulo 22 de Lucas. Então, voltando-se ao Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como ele dissera, hoje 3 vezes me negarás, antes do galo cantar. Aqui a gente vê que agora Pedro ele nega Jesus pela primeira vez, alguém vê Pedro ali em meio à fogueira, Jesus está sendo julgado, passa uma primeira pessoa, a primeira pessoa olha para Pedro e fala assim, olha, você também merece ser julgado, porque você é amigo de Jesus, você também é do grupo de Jesus, você merece ser julgado. E Pedro ele nega Jesus pela primeira vez, agora pela segunda vez passa uma outra pessoa e fala assim, não, é você sim, você anda com Jesus, você merece ser julgado. E ele novamente ele nega Jesus, agora passa uma terceira pessoa falando, é você sim, eu já vi você com Jesus. E a Bíblia diz que Pedro espragueja, que ele xinga, Né? Ele fala palavrões ali, ele fica alterado, né? E eu imagino que Pedro conseguia enxergar Jesus e Jesus não enxergava Pedro, mas eu imagino que nem conseguia olhar um para o outro. Então, quando Pedro ele traz Jesus pela terceira vez, agora ele ouve o galo cantando, e agora quando ele ouve o galo cantando, ele olha para Jesus, porque ele se lembra da palavra de Jesus. E agora tem um encontro de olhares ali. E o olhar de Jesus, ele falou mais alto ao coração de Pedro, ele pregou mais ao coração de Pedro do que tudo que Pedro havia já presenciado, experimentado com Jesus. Então, eu acredito que nos dias de hoje, olhando para essa vitória na cruz e olhando para toda essa parte histórica, eu vejo uma lição que a gente pode tirar disso aqui, que a gente precisa olhar para Jesus. E quando a gente olha para a Santa Ceia, a gente se depara com um simbolismo muito importante. Eu acredito que um dos simbolismos mais importantes que a gente tem na igreja nos dias de hoje é a Santa Ceia. E pastor, mas parando para olhar para a Santa Ceia, o que é, explicando para os nossos colegas ali de casa, o que é uma Santa Ceia? A Santa Ceia eu acho que é a cerimônia mais incrível que existe em todo o mundo religioso, porque a gente percebe que no mundo religioso, às vezes, as cerimônias se cercam de pompa, de luxo, né? E a Santa Ceia ela é tão simples, ela é algo que tem uma mensagem simples e direta, né? A gente tem, por exemplo, ali o lava-pés, temos, né, o próprio pão, temos o suco da uva, o vinho, que simbolizam ali o sacrifício de Jesus, ambos dentro do seu aspecto, né? E Jesus quis explicar isso, né, nesse contexto histórico que a gente está falando, e você que está assistindo a gente no YouTube, a gente vê que Jesus tentou explicar isso através da Santa Ceia, que ele tinha uma missão, e a sua missão seria cumprida, e ela deveria ser celebrada, tanto que ele fala, fazer isso em memória de mim. Ele queria que a gente lembrasse, e hoje a gente, mais uma vez, vamos bater nessa tecla. Hoje a gente, como humanidade,
não celebra, né, a cruz. A gente celebra outras coisas, que são o consumismo, são o vinho de Páscoa, o coelhinho da Páscoa, e a gente acaba esquecendo do mais importante, que a Santa Ceia tenta nos trazer essa mensagem da cruz, né? Jesus morrendo pela humanidade. Você já percebeu que nós somos especialistas em inverter os valores, em tirar Jesus da jogada e colocar Jesus como sendo uma coisa secundária e não celebrar quem é de fato Jesus? Quando a gente se depara, por exemplo, a gente se depara com a Páscoa, as pessoas estão celebrando mais o coelho da Páscoa do que Jesus. E quando a gente se depara com o Natal, que deveria ser o momento do nascimento dele, nós sabemos, é claro, que teologicamente Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, mas nós comemoramos culturalmente essa data como sendo o dia do seu aniversário. Pastor, você já reparou que as pessoas estão celebrando mais o Papai Noel do que propriamente Jesus? Exatamente, é o que acontece tanto no Natal, acontece a mesma coisa na Páscoa, né? Mas eu acho que a gente precisa lembrar e ressaltar e celebrar a cruz nesse momento tão especial. Muitas pessoas elas ficam até com um certo preconceito, né? De celebrar o Natal, de celebrar a Páscoa. Dizem, são festas com origem não cristã. Alguns dizem que são festas de origem pagã, com datas de origem pagãs, como no caso do Natal, né? Não necessariamente a Páscoa. Mas a gente precisa celebrar sim, aproveitar pelo menos essa oportunidade em que existe esse elemento, né, no caso o nascimento de Jesus no Natal e na Páscoa, que é o nosso evento agora que nós estamos comemorando, né, lembrar que Jesus morreu na cruz e que ele morreu por nós para nos salvar. Essa é a vitória sobre o pecado. Essa é a vitória que nós podemos celebrar como a nossa vitória. E no próximo podcast a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sem dar spoiler, a gente vai falar um pouquinho sobre isso no próximo podcast, sobre a vitória nossa no nosso dia a dia. Mas a vitória de Jesus precisa ser celebrada. Por quê? Porque ele teve, em primeiro lugar, uma submissão a um plano que era um plano extremamente audacioso. Descer do céu, sacrificar-se, deixar de lado muita coisa, coisas importantes, a sua glória, né, o seu reino, o reino celeste, para vir aqui, nascer como um menino, viver uma vida humilde, ser perseguido, sofrer tudo que é tipo de perseguição e morrer numa cruz, né? A submissão de Jesus é uma coisa que precisa ser celebrada e relembrada. E por fim, eu diria também que a própria redenção e a reconciliação com o ser humano e Deus, entre o ser humano e Deus, isso também precisa ser celebrado. Eu não sei se o pastor concorda comigo, mas eu vejo esses dois pontos como grandes pontos de destaque na vitória na cruz. O que o pastor pensa sobre isso? Pastor, eu acho interessante quando a gente se depara com esse tema da redenção e da reconciliação. E um texto me vem à mente, e eu convido você que está nos assistindo pela internet a abrir a sua Bíblia e ler comigo Colossenses no capítulo 1, no verso 19 ao 22, que diz assim: porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Verso 21. E a vós outros também, que outrora ereis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Verso 22, que é o tema central, que diz assim: ora, porém, você se reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Professor, isso aqui a gente se depara lá, a gente vai lá pro Éden, quando a gente teve aquela derrota lá no Éden, e agora a gente já se depara com a transformação que a gente passa, que a gente vai passando ao longo da vida, quando a gente vai tendo essa reconciliação através de Jesus, e a gente já tem um vislumbre de como será a vinda de Jesus, né? De certa maneira, a gente perde no Éden não só uma derrota do ser humano perante Satanás, mas a gente perde ali muitas coisas, né? E Jesus também perdeu muitas coisas para poder nos dar uma vitória que era dele, que é a vitória que ele conquistou no céu ao expulsar Satanás. Ele veio para a terra para, através da cruz, nos dar essa vitória, né? Isso é muito interessante. Quando eu me deparo com esse texto, com esse tema, eu me lembro do santuário. Porque no Santíssimo só entrava, quem tinha a oportunidade de entrar no Santíssimo era o sacerdote. E agora, quando Jesus ele faz o seu sacrifício, quando o sacrifício dele é cumprido, ele nos dá a oportunidade de entrar no céu, que é o lugar santíssimo. Então, o sacrifício de Jesus ali, ele tá intrinsecamente ligado ao santuário. Ele está nos dando a oportunidade de sermos
pessoas apropriadas para entrar no lugar santíssimo, entrar na morada que ele tem nos preparado no céu. A gente se depara também já lá com o texto de João 14, onde ele diz que foi preparar um lugar para nós no céu. E para isso, para isso ele teve que vencer aquilo que a gente já tinha deixado de herdar, que era o reino dos céus, que era a vida eterna por conta do pecado, porque o salário do pecado é a morte. E agora Jesus, fazendo esse sacrifício, lá na cruz ele nos dá a oportunidade de reconciliação, de voltar ao olhar para o Éden e agora fazer diferente, porque Jesus nos deu a oportunidade de entrar no Santíssimo, entrar no céu e ser co-participantes daquilo que ele, da sua vitória na cruz, ser participante junto com ele da sua vitória. Então, de certa maneira, aquilo que ele prometeu, ele cumpriu. Cumpriu. Né? Mas, pastor, assim, para a gente já se encaminhar para o nosso encerramento, existe uma coisa que confirma, a vitória na cruz ela é suficiente. A gente estava conversando sobre isso antes de começar aqui o podcast, né? E você que está assistindo pelo YouTube, lembre disso, a vitória na cruz ela é o elemento central de toda a Bíblia. Mas existe um acontecimento que ele confirma a nossa fé nessa vitória, que é a ressurreição. Tem um texto que está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 17, que diz assim, de repente você pode acompanhar a gente aí, e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, ou a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Ou seja, Jesus morreu, mas se ele tivesse permanecido morto, essa vitória não teria sido consumada. A consumação ou a confirmação, digamos, né, dessa vitória se dá na ressurreição de Jesus. É isso mesmo, pastor? É isso mesmo. E, pastor, quando eu me deparo com isso daqui, com a morte de Jesus na cruz, com os nossos pecados ali, ele sendo... Jesus sendo oferecido pelos nossos pecados, eu me deparo com a história, com um paralelo ali, a gente citou ali a história de Pedro, mas ali a gente também entra com o paralelo de Judas. Uhum. Porque Judas traiu Jesus por 30 moedas de prata. E Pedro, ele negou Jesus. E tanto uma situação quanto outra era conhecida por Jesus. Jesus sabia que isso iria acontecer. E as duas histórias ali, quando a gente pega esse paralelo, a gente se depara com Pedro, ele reconhecendo Jesus como seu Salvador, reconhecendo Jesus ali como quem pode perdoar os seus pecados. E a gente olha para Judas como aquele que não reconheceu o poder perdoador de Jesus. Então, quando a gente olha para esse tema central, a gente se depara com a ressurreição de Jesus e a gente se depara também com a oportunidade de nós herdarmos o céu para aqueles que reconhecem o poder perdoador de Jesus, assim como Pedro reconheceu. E pastor, mas quando a gente olha para isso... Eu queria te interromper porque me veio uma coisa na cabeça agora. É curioso que Pedro, você está falando de Pedro e de Judas, né? Pedro ele teve o privilégio, diferente de Judas, eu gostei muito do paralelo, de ver a ressurreição. Né, e de presenciar a ressurreição e de pregar a ressurreição. Isso também é muito interessante, né? Você já tentou imaginar como vai ser a volta de Jesus? Quando Judas ele vai ressuscitar também para o julgamento e tudo mais, quando ele vê os amigos dele, os discípulos subindo para o céu junto com Jesus ali, aquela felicidade entre eles, e Judas agora ele não vai estar no meio daqueles discípulos. Muito triste, já né? Pensar nisso? É muito triste, muito triste. Eu fico pensando as oportunidades que Judas teve de participar dessa vitória e infelizmente ele escolheu ficar do lado que não foi o vitorioso, que é o lado do inimigo de Deus, né? E a consequência, infelizmente, vai ser a derrota final. E é um tema que a gente vai tratar também, você que está assistindo a gente, é um tema que a gente vai tratar no 4º dia, né? Daqui a 2 episódios, a gente vai falar sobre essa vitória aí também, que eu acho muito interessante e é bom você tocar nesse assunto, pastor. Mas para a gente concluir, pastor, a gente poderia dizer que diante da vitória na cruz, diante da ressurreição que confirma a vitória na cruz, nós podemos tirar ali algumas conclusões para a nossa vida prática, né? O que eu deveria fazer diante disso, né? Beleza, eu vou fazer agora uma celebração na Páscoa, eu vou falar de Jesus para as pessoas, o que eu vou fazer? Professor, a gente tem 3 pontos que eu acho que devem ser colocados em prática. O primeiro deles é ter um compromisso pessoal com aquilo que Jesus ele é, com aquilo que ele oferece, que é a salvação que vem dele. E o segundo é celebrar essa esperança, ter uma felicidade no seu coração, porque você tem a esperança de um dia herdar o reino dos céus através de Jesus, porque ele nos deu a oportunidade. E o último ponto é compartilhar essas boas novas, é falar para as pessoas, é não deixar de falar para elas
sobre o amor de Jesus, sobre o que ele fez na cruz, nos dando a oportunidade de salvação. Acredito que esse é o tema central, e quando a gente entende isso e quando a gente coloca isso em prática, o compromisso pessoal, celebrar essa esperança e compartilhar a boa notícia de que Jesus nos deu a oportunidade de salvação através da sua cruz, eu acho que isso subentende tudo que a gente falou aqui, e eu acredito que é o tema central de tudo que a Bíblia nos trata, Legal. que é mostrar Jesus para as pessoas e demonstrar aquilo que ele é e aquilo que ele oferece, que é a salvação dele. Então fica para você que está assistindo aí pelo YouTube, né? A gente agradece a sua participação com a gente. Compartilhe esse vídeo também com seus amigos para que eles possam assistir e ouvir um pouco dessa mensagem tão especial. Mas o apelo que fica para você é exatamente isso que o pastor Gabriel falou, né? Em primeiro lugar, assuma um compromisso pessoal com a cruz de Jesus, celebre essa esperança em todas as oportunidades e compartilhe essa boa notícia com as pessoas. Se você quer, né, fazer esse compromisso junto comigo, junto com o pastor Gabriel, eu convido você nesse momento para orar conosco e a gente vai fazer uma oração pedindo que Deus derrame sobre nós o seu Santo Espírito, né, o seu poder para vivermos uma vida que celebra a vitória que Jesus alcançou na cruz. E eu quero já chamar você para o próximo episódio do nosso podcast, Pod Páscoa, que a gente vai falar sobre a vitória pessoal, a vitória no dia de hoje, como nós podemos alcançar essa vitória. Mas nós vamos fazer uma oração agora, pedindo o poder de Deus para celebrar a vitória na cruz. O pastor Gabriel vai fazer uma oração para a gente, por gentileza. Vamos orar? Querido Deus, nós te agradecemos de maneira especial, porque o Senhor um dia veio a essa terra, o Senhor morreu por nós e nos deu a oportunidade de salvação. E te pedimos de maneira especial que nessa Páscoa nós possamos reconhecer o seu poder perdoador, e possamos reconhecer a sua cruz, Pai. Amém. É isso que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Então tá. Valeu pela sua presença, muito obrigado por estar aqui, muito obrigado, pastor Gabriel. E quem sabe a gente vai se encontrar ainda de novo em próximos podcasts, né? Vai ser um prazer poder conversar com vocês. E você está convidado então para assistir o próximo podcast que vai ser colocado aqui nesse mesmo canal do YouTube. Você vai poder ouvir falar então sobre a vitória pessoal que nós podemos conquistar, como nós podemos conquistar essa vitória pessoal, como nós podemos lidar com as vitórias do dia a dia que Deus nos promete, porque Ele não apenas venceu na cruz, Ele também promete a vitória no dia de hoje, tá bom? Deus abençoe você, tudo de bom, um abração, tchau, tchau. Valeu. Até mais.